sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, humanos. Hoje vim, a minha porta abriu sozinha com mais um caso real. Yay! Inclusive, esse caso é tão bizarro que acabou inspirando um filme bem mais bizarro chamado Fargo. É basicamente o caso de uma mulher que foi morta pelo marido, triturada e jogada numa máquina de cortar madeiras. Preocupante, né? Um dos crimes mais frios, com certeza, que eu já contei aqui nesse canal. Então, antes de começar esse vídeo, te peço que você se inscreva nesse canal se você não for inscrito. Dê o like no vídeo, pega essa pipoca, prepara seu miojo e vamos. Nasceu no dia 7 de julho de 1947, lá em Charlottenlund, na Dinamarca. Essa história aí não é nem nos Estados Unidos, nem na Rússia, onde costuma ser, é na Dinamarca. Ela trabalhava como comissária de bordo, aeromoça, como você quer chamar, quando ela conheceu o piloto Richard Kraft, que, enfim, em pouco tempo eles acabaram se apaixonando com uma linda história de amor e resolveram se casar em 1979, quando a Halle já estava grávida do seu primeiro filho. Então ela já estava grávida e eles resolveram se casar. Eles acabaram se mudando para Newtown, nos Estados Unidos, e acabaram tendo mais 2 filhos, no total de 3. Desde o início a relação era bem conturbada, o Richard era muito abusivo. Depois de um tempo, ele inclusive confessou só estar casado com a Halle porque ela já estava grávida, ele nem queria ter se casado. Ele traía ela pra caramba com várias e várias mulheres. Ele era podre, infiel. E também muito controlador na parte de dinheiro, como por exemplo, ele guardava todo o dinheiro dele e só gastava o dinheiro da mulher dele. Um salafrário. Até que no ano de 1984, o Richard foi diagnosticado com câncer. Mas algumas fontes dizem que tudo isso não passou de uma invenção dele. Tem algumas fontes que afirmam que ele só fingiu que estava mal pra Halle não terminar o casamento com ele. E outras fontes dizem que de fato ele ficou mal, teve que fazer quimioterapia e depois melhorou. Até que no ano de 1986, ele já tinha melhorado do câncer e já estava traindo a esposa dele novamente. Só que dessa vez a Halle já tinha cansado de ser enganada. Ela tava tipo, não dá mais, chega! E aí ela resolveu contratar um investigador particular, coisa que hoje em dia a gente descobre em 2 segundos. Ela contratou um investigador particular que naquela época não tinha Instagram. Ela tava decidida a terminar o casamento caso esse investigador achasse alguma prova contra o marido dela. E claro, ele achou. Depois de poucos dias, ele já conseguiu tirar foto do Richard com outra mulher várias vezes e com outras mulheres. Enfim, coletânea, um carrossel de fotos incriminando ele. E cansada de tanto desrespeito, ela contratou um advogado pra começar o pedido do divórcio. Só que ela passou por momentos bem complicados com esse marido dela e ela tava com muito medo do marido. Tanto que ela começou a contar o que tava acontecendo pros colegas de trabalho dela, e os colegas de trabalho dela falaram que, tipo assim, não era pra ela ter medo, não sei o que lá. E ela falou, gente, nos próximos dias, se alguma coisa acontecer comigo, saibam, não foi um acidente, foi o meu marido. E eles falaram, tá. Até que no dia 18 de novembro de 1986, a Halle trabalhou um voo longo até a Alemanha. E quando chegou em Nova York, pegou carona com 2 colegas de trabalho e voltou pra casa. Só que naquela noite teve uma tempestade de neve absurda na cidade e no dia seguinte a Halle não conseguiu trabalhar. Só que a Halle nunca faltava o trabalho. Todo dia ela tava lá e quando ela, tipo assim, ela nunca não tinha ido ao trabalho. E aí os amigos dela já falaram, obras do marido aqui. Aconteceu alguma coisa. Imediatamente foram até a casa dela e quando chegaram lá, o Richard estava sozinho. E chegando lá, ele inventou várias e várias desculpas esfarrapadas, dizendo que a Halle tinha ido pra Dinamarca encontrar a mãe, só que a mãe da Halle falou, não, ela não tá aqui. Depois ele disse que ela tinha ido visitar uns amigos, mas também era mentira. Depois do dia 18 de novembro, a Halle nunca mais foi vista. Certo de que alguma coisa estava errada, os amigos da Halle resolveram ir na polícia e falar tudo o que estava acontecendo. Depois de 2 semanas, ela já estava desaparecida. Só que os policiais falaram que não era nada, não sei o que, não deram muita importância, até porque o Richard já tinha sido policial, então ele tinha uma certa influência no meio policial. Só que depois de muita insistência, a polícia teve que pegar o caso e começaram a investigar o sumiço da Halle. E não demorou muito tempo para os primeiros fatores e primeiras pistas do que tinha acontecido com ela começarem a aparecer. Dia 26 de dezembro, o Richard estava numa espécie de férias com os filhos na Flórida. E aí, enquanto ele estava lá, os policiais resolveram invadir a casa do Richard. Chegando lá, encontraram pedaços de carpete que foram retirados do quarto de casal. A babá, inclusive, afirmou que aquele carpete estava meio sujo, com uma espécie de líquido escuro que parecia ser sangue.
E depois essa mancha do nada sumiu. Além disso, o colchão da cama também estava manchado de nas laterais. E o registro do cartão de crédito do Richard estava bem esquisito, com alguns materiais de compras bem inusitados semanas antes dela desaparecer, como por exemplo, um freezer que não foi encontrado na casa, lençol, cobertor, além de ter alugado um triturador de madeira e alugado uma motosserra. Pra quê, meu amor? A primeira testemunha do caso foi um cara chamado Joseph Hine, um homem que estava trabalhando, dirigindo à noite o caminhão pra tirar a neve das ruas. Na noite do dia 18 de novembro, ele tava trabalhando, né, e viu o Richard na beira do lago, assim, com um caminhão que carregava esse tal triturador de madeira. O Joseph acabou levando a polícia até o local onde tudo isso tinha acontecido, que ele tinha visto à noite, e o que eles descobriram foi bem bizarro. Então, olha isso. Mas, antes disso, desce aqui, deixa um like se você não deixou. Os policiais examinaram a área e olha o que eles acharam. 1 polegar humano, 2 uma ponta de dedo humano, 3 restos de cabelo loiro, 4 um dedão do pé, 5 um dente grudado num pedaço de maxilar, 6 pedaços de ossos, 7 pedaços de carne e 8 sangue, que depois foram comprovados serem da Halle. Nada novo sob a luz do sol. Isso levou os investigadores a imaginar e pensar na hipótese de o corpo da Halle provavelmente foi jogado dentro desse triturador de madeira, depois os restos foram despejados naquele lago. Além disso, uma motosserra com vestígios de e foi encontrado bem lá no fundo desse lago. Então, tipo assim, não tem como falar que não foi ele, ou que, enfim, nenhum crime aconteceu. Ela não foi visitar ninguém, não. Você que tirou a vida dela, meu príncipe. A investigação concluiu-se que os dois no dia 18 acabaram tendo uma briga, uma discussão. O Richard bateu na cabeça da Halle pelo menos 2 vezes com material pesado, o que deixou o tapete e o chão do quarto sujo de sangue, explicando as marcas. Depois disso, ele colocou o da esposa dele dentro do congelador até que ele ficasse bem duro e congelado. Depois cortou o pedaço da mulher, jogou no triturador de madeira e o que restou ele jogou no lago. Enfim, a certidão de óbito dela acabou saindo e logo após ele foi preso. Os investigadores também conseguiram relatos de informações tanto da família quanto de amigos da Halle, falando sobre como o relacionamento era abusivo, como ela já tinha apanhado algumas vezes do ex-marido, agora viúvo. O julgamento começou em maio de 1988, só que acabou sendo suspenso porque o júri votou que o Richard era inocente e acabou sendo absolvido do crime. Só que no dia 21 de novembro de 1989, eles resolveram fazer um segundo julgamento, que dessa vez o Richard não escapou e foi julgado a mais de 50 anos de prisão. Em janeiro de 2020, agora, basicamente, ele foi solto da prisão, foi transferido para uma casa de recuperação e depois de um tempo ele acabou sendo transferido para um abrigo de sem-tetos que ele permanece lá até o dia de hoje. Enfim, essa é a história que eu tenho pra te contar. Muito louco, muito babado, muito esquisito, muito... O que é isso? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais. Me ajudem a bater 3 milhões aqui nesse belo canal no YouTube, 15 milhões no TikTok e 7 milhões no Instagram. Então vai lá, me segue. Se você Se você não mandou esse vídeo pros seus amigos, já desce aqui, copia o link, manda em algum grupo de WhatsApp. E é isso, se vocês maratonarem o canal Deixa Falar, me faz um story que eu sempre reposto quando eu vejo. Amo vocês, fiquem com Deus. Fui!